Campina Grande! É isso aí, gente. Não tem a diva aqui que eu conversei com a diva da Paixão de Cristo, pois agora eu estou com a maior diva da TV brasileira, com a Suzana Vieira, que está fazendo o papel de Maria aqui na Paixão. Olá. Como é essa experiência? Boa tarde, né? Lindíssima. Querida, boa tarde. Olá, pessoal da minha terra. Vou contar uma coisinha rápida antes de falar da experiência. Há muitos anos atrás, a primeira vez que eu estive na Paraíba fazendo a peça, chamava-se Mão na Luva. Era uma peça que eu fazia uma mulher meio brava. E eu me lembro que eu fui dar uma entrevista coletiva e eles perguntaram onde é que eu tinha nascido. Eu falei que eu tinha nascido em São Paulo, mas que eu era carioca. E depois o meu marido, na época, o Carson, juntou a imprensa inteira e falou que era mentira, que eu não era paulista nem carioca, que eu era paraibana. E aí a imprensa no dia seguinte falou que eu não falava que eu era de lá, que eu tinha vergonha. Na verdade, ele falou que eu tinha o temperamento da mulher da Paraíba. Ele falou, não, ela é da Paraíba sim, ela deve ter chegado aqui no Rio, segurando o caminhão, porque essa mulher tem peixeira, que ela é brava, que não sei o quê. Aí ficou essa brincadeira que eu digo pra quase todo mundo que eu sou da Paraíba, que eu tenho um temperamento de lá. Então, voltando ao personagem Maria, eu fiz uma Maria nordestina. Eu não fiz aquela Maria beata, de anjinho, conformada. Uma mãe que está perdendo um filho, em nenhuma circunstância, ela pode ficar apenas conformada, né? Você se conforma. Quero pedir desculpas que eu tô de óculos escuros, porque ontem fiz uma lesão na córnea, eu tô com o olho muito vermelho e só fica bem quando eu maquio. Eu não quero mostrar pra vocês o meu olho feio. Mas enfim, cortando, volto ao... Tem nada feio, a pele é maravilhosa, ela tá só dando desculpa, é maravilhosa. Que eu não posso maquiar. Mas aí eu fiz uma Maria... valente, corajosa, que enfrenta aqueles soldados com aquela cavalhada, que segura no Jesus, porque no começo o texto dizia que ela só ficava olhando de longe, que ela não tocava. Eu falei, que não vou tocar o quê? Meu filho tá morrendo, meu filho tá jogado no chão. Aí eu consegui ter uma interação maior, porque o espetáculo, ele é muito mais visual do que em texto, na verdade, né? O espetáculo é mais visual. A Via Crucis, ela é muito forte visualmente, né? Você não precisa contar, porque a história todo mundo sabe. Então a minha participação ficou mais restrita à minha interação com o menino Heriberto, que é um fofo, menino que está fazendo muitíssimo bem ao Jesus, e eu fazendo uma mãe da Paraíba, meu amor. É isso, e teve uma outra mãe também que você fez que marcou muito, que foi a Senhora do Destino. Agora, ontem, quem teve a oportunidade de ver, quem não vem na semana que vem aqui na Paixão de Cristo para conferir o trabalho que ela fez como Maria. Gente, é fantástico, emociona mesmo, né? Você está levando alguma lição daqui, assim, ó, você aprendeu alguma coisa nesse maior teatro do mundo aqui ao ar livre? Bom, primeiro, muito obrigada pela sua gentileza de falar que eu interpretei muito bem, que teve um jornalista, vou pichar. Porque é meu temperamento, vocês no Brasil inteiro me conhecem. Um jornalista de um jornal de Recife, deve ser um grande crítico de teatro, inclusive, que diz que minha fraca interpretação de Suzana Vieira. Coitado! Eu tô tão triste, amor, que você não gostou. Lamento. Ele diz que é fraca a interpretação de Suzana Vieira. Então, ele que chama uma pessoa mais forte, ou que chama, inclusive, a parentada dele para fazer o papel. Porque eu não estou acostumada a fazer dublagem. Esse espetáculo é dublado. Há uma dificuldade monstruosa nisso. Porque nós, atores, somos temperamentais. Nós não temos um tempo certo de fala. Hoje eu faço uma peça contigo, eu falo, bom dia. Amanhã, se eu tô um pouquinho mais triste, eu já dou um bom dia. A gente vai mudando. O espetáculo nunca é igual. Só que aqui o espetáculo é igual, porque a dublagem já foi feita há muitos meses atrás. Então eu tô com dificuldade de... Eu sou temperamental, eu já quero falar Deus, Senhor, piedade. Aí eu às vezes falo piedade antes da voz. Eu falo, ó Senhor, piedade. E aí é que a voz sai. Então alguns erros que eu possa ter cometido foram em relação à dublagem. Agora a fraca interpretação é a vó. Então, fora isso, deixa eu me lembrar. Te agradeço porque... Que eu preciso dizer aqui, deixa eu defender também. Se ele falou isso, é porque ele também não conhece o tanto de prêmios que ela ganhou. Ela é uma atriz super premiada. Uma das atrizes que mais fez novela. Além de atriz, ela também... bailarina, é uma atriz completa, fala vários idiomas, conhece vários lugares do mundo. Coitada, meu filho. Eu vou te dizer o que é. Eu tava fraquinha que eu tive um piriri, gente, aqui. Porque a gente chega aqui e se atocha de coisa... Aliás, você sabe que eu arranco o microfone das repórteres. Eu acho que eu devia ter um programa meu, amigo telespectador. Porque eu tenho essa mania. Eu tenho a mania de arrancar, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou responder aquela primeira pergunta que a gente só brincou. O óculos tá caindo, sabe por quê? Porque eu passei protetor solar. E ele escorrega. Segura você. Eu acho assim, a maior experiência que eu tiro daqui, primeiro, um grande respeito ao povo brasileiro. Um grande respeito a essa família.
pela dedicação, porque por mais que tudo seja um grande comércio, que na vida a gente precisa de dinheiro para comer e para viver. Então, se isso aqui é um grande comércio hoje, é um grande comércio de arte, ou seja, é igual a qualquer televisão que faz suas novelas, igual a qualquer peça de teatro que monta seu espetáculo. Isso aqui é grandioso, é de uma qualidade, o amor dessas pessoas, por nós que viemos de fora, essa família inteira do Plínio, Churuca, as filhas dela, Ticiana, Lara, os netos, os cachorros, gente, a gente se sente em casa. Eu fiquei um pouquinho preocupada de vir aqui, porque eu sou muito agarrada com a minha casa, muito com meus cachorros, minha casa, e eu achei que eu não ia suportar ficar 15 dias longe de casa. Eu acho, então, que a maior lição que eu recebo é um pouco mais de paciência na vida, me sentir confortável numa coisa que poderia ser inconfortável, porque não do aconchego, porque aqui tudo é ótimo, só não tem internet, que está pifada, e a televisão e o canal, como é que chama, de telefone, só tem uma ligação. Também é bom, você se desconecta do mundo, mas eu fiquei meio dividida entre uma coisa e outra. Mas a grande lição é o seguinte, que qualquer lugar que você vá, quem se dedica a fazer teatro para o outro, merece um lugar no céu, que se tem algum lugar no céu, nós atores merecemos, e quem ajuda os atores a entrar em cena também merece. E vocês que nos divulgam também merecem. Somente ele poderá alterá-la, pois ninguém pode exercer pressão sobre a sua mão ou cercear a sua misericórdia. Agora, mais uma coisa. O nosso programa, como a gente conversou, né? É de viagens. E você é uma das pessoas mais viajadas, né? Porque desde a infância morou em Buenos Aires, morou em Montevidéu. Desde criança que ela anda pelo mundo, fala vários idiomas, como eu falei. Qual lugar assim que você andou, que você quer sempre voltar? Aquele lugar seu assim favorito, que você gosta mesmo e indica pro pessoal aí? Rio de Janeiro. Tirando a brincadeira, a verdade sim, o meu pai era dito militar, foi por isso que a gente morou em vários países. Quando você é criança, você adquire mais a cultura local, você não se deslumbra pela parte turística ou pela parte... Você é criado naquela cidade, como quem nasce em Caruaru é criado em Caruaru, se acostuma com aquela vida. Se você nasce em Buenos Aires ou nos Estados Unidos, você é criado com aquela vida. Quando você vai ficando mais jovem e começa a optar para ir aos lugares, aí a coisa toma um sabor maior. Eu não conheço o mundo todo, que eu cheguei à conclusão que por mais que a gente viaje, eu acho que nunca você vai dar conta do mundo todo. Hoje em dia, eu ando muito preocupada em viajar, muito. Eu não acredito mais nas companhias aéreas assim como eu acreditava antigamente. Eu tenho medo da manutenção, da pandurice hoje em dia, porque tudo que gira em torno do mundo é o dinheiro. Então, hoje em dia, se as companhias aéreas elas estão fazendo economia de mão de obra, fazendo economia de pessoal, mas eu já fiz viagens de 16 horas de voo, eu já fui para o Tahiti o ano passado, eu já fui para a Polinésia, são 18 horas. Agora eu viajo muito com a minha família, meu filho, minha nora, meus netos. E eventualmente o marido que eu esteja, isso é engraçado de falar, mas eu já tive casada 2 ou 3 vezes, então eventualmente com algum companheiro meu, né? Meu novo namorado é o Sandro, vai chegar daqui a pouquinho, com ele só viajei para Portugal. Agora, tem uns lugares assim que você se sente em casa, apesar do tamanho da cidade. Nova York é uma cidade que a gente se sente em casa. Miami é onde minha família mora. Então a gente se sente em casa, que todo mundo fala português, espanhol, a gente não se sente por fora. Aonde você se sente amparada bem, amorosamente, é que você se sente bem. Tem outro lugar, Paris, eu acho que para brasileiro atualmente é ótimo também. Tem muito brasileiro. Quando eu digo que tem que ter brasileiro, não tem que ter antipatia do brasileiro, que você sabe que tem preconceito. Brasileiro faz merda sempre, faz uma coisa errada, rouba uma toalha aqui. Sempre tem um brasileiro para deixar um rabo preso. Então tá uma impressão errada do turista. Mas hoje em dia, Paris está um lugar muito bom para se morar, inclusive a Glorinha Pires mora lá, o Aguinaldo Silva, que escreveu O Sal do Destino, mora lá. Eu acho muito bom. Agora, Grécia eu adoro. E existem lugares do Oceano Pacífico que eu não fui ainda, que seria a Austrália, mas esses lugares têm muita tsunami por enquanto. A gente tem que esperar ver o que está acontecendo no mundo. Porque eu acho que quando eu chego não pode ter uma tsunami maior que eu, né, gente? De jeito nenhum. Ou chega a tsunami. Ela já chega fechando. Veja agora a segunda parte da nossa entrevista exclusiva com Suzana Vieira. Só aqui, no Me Leva na Mala. Agora, me fala uma coisa. Já tem aqui, vocês sabem que a cidade de Nova Jerusalém, né,
teatro gigantesco ao ar livre, corresponde a 1/3 da Nova Jerusalém normal. Você já visitou Nova Jerusalém? Já, querida, já. Eu tenho assim, eu me formei, eu não cheguei a me formar em arqueologia, mas eu fiz até o 2º ano. Então eu tinha grande curiosidade em descobrir as grandes civilizações, o começo da humanidade. Eu estive nas antigas civilizações astecas, eu já estive no Peru 3 vezes, eu fui à Ilha de Páscoa 2 vezes. Então tudo da América lá Central, sobre os maias astecas, eu estive. Depois eu fui ao Egito, porque eu acho, como eu me senti mal e desmaiei no Museu do Egito, que é o maior do mundo, porque eu acho que eu era uma egípcia antiga. Eu cheguei lá e fui tomada. Juro por Deus, aquilo é uma coisa apoteótica. Eu atravessei o deserto do Saara, porque se não me engano que eu fui de navio, eu fiz um grande cruzeiro por toda a Itália, o sul da Itália, você volta, eu saí de Gênova e cheguei no aeroporto, cheguei em Jerusalém. Eu não me lembro como é que foi, faz muito tempo, mas eu sei que naquela época estava começando a abrir as portas entre Jerusalém. Você podia atravessar de Israel para Jerusalém, a Palestina. Eu sei que tinha soldados armados para tudo que é lado. Eu fui ao Muro das Lamentações. Eu fiz a Via Cruz. A Via Cruz, gente, é desse tamaninho. É uma lojinha, uma atrás da outra, que se tivesse hoje vendendo, eu sairia comprando tudo. Mas a Via Cruz é muito pequena. Eu fui ao Monte Sinai, ao Monte das Oliveiras. Eu estive onde Jesus nasceu, em Belém. Depois eu estive nas pirâmides do Egito. Eu estive na Esfinge. Isso tudo emociona muito, porque tudo aquilo que você já leu, você vê. E eu acho admirável como fora do Brasil, o brasileiro estraga com tudo, como existe um respeito ao que foi do antigo. Aqui eles têm a mania de desmontar. A casa tá velha, bota para baixo. Essas casas da época, como é que chama? Da época da República, que são umas graças, vira tudo cabeça de burro, que eles chamam cabeça de porco, são abandonadas. A Europa inteira, a Ásia, é toda em cima da história que foi do passado. Tem uma coisinha que você não me perguntou, mas eu adorei o nome do programa. Me leva na mala. Eu queria só dizer uma coisa nesse programa, aproveitando. Uma coisa que eu não aprendi nos meus 60 anos de idade é fazer mala para viajar. Isso é uma coisa que, por mais que as revistas digam, não tem mulher no mundo, a não ser que seja uma relaxada, uma desclassificada. Mulher tem mania de botar 4 pares de sapato de salto para ir pro deserto, porque ela acha que vai ter uma festa de noite. Entendeu? Agora, por exemplo, você vai com uma chinelinha assim, você não vai levar uma, você leva 4, porque uma de cada cor. Então, eu sei que eu apanho. Eu já tive puxando mala na Suíça, porque lá não tem carregador, como uma desgraçada. Lá ninguém te ajuda a nada, você tira tudo, bota tudo aqui e leva. Não consigo aprender a fazer mala, porque a gente é muito vaidosa, a gente gosta dos cremes, dos shampoos, e a mulher brasileira, principalmente, é muito consumista, né? E a gente quer estar sempre bonita. Então, tem uma coisa que Deus um dia... Eu quero fazer o caminho de Compostela, que eu não fiz, para aprender a ter humildade. E não é humildade de ser boazinha, não, porque isso eu não vou ser, porque ser bonzinho não tá com nada. Nem Jesus foi bonzinho. Jesus é bonzinho na peça, que mentira. Quebrou o pau, batalhou pelos oprimidos, pelos fracos, pelos pregos. Ele era um homem muito batalhador. Então, a humildade que eu digo assim de você, viver com pouco, se contentar com pouco, porque a gente não precisa quase nada a não ser ar, a luz, água e amor. A verdade é essa, são as coisas primordiais do ser humano. Então eu acho que eu quero fazer o caminho de Compostela para saber o que é viajar com um tênis, uma meia, uma mochila e uma garrafa d'água. Nesse dia eu vou saber ser um ser humano grandioso de verdade e saber viajar pelo mundo, sem ficar pagando excesso de bagagem. Que eu fico dando de graça dinheiro para essas companhias aéreas. Aí não dá, né? Gente, eu conversei aqui. Desculpa que eu te cortei, mas eu queria falar da mala, porque esse é um complexo que eu tenho de fazer uma mala horrenda. Eu levo 2, 3 malas. Só acrescenta no meu programa. De conversar com as pessoas. Maravilhoso. Inclusive, sempre tem umas enquetes que o pessoal sempre pergunta: o que é que eu levo na minha mala quando eu for viajar para Paris? O que é que eu levo na minha mala? Cada lugar a gente leva uma coisa diferente, depende do lugar que a gente vai. Agora, tem uns lugares que mudam de temperatura, por exemplo, muito fácil. Eu fiz uma viagem, quando eu fui pro Tahiti, eu fiz uma viagem passando pelo Chile e indo pro Tahiti. O Chile, neve, fomos em estação de inverno. Com neve, com bota e depois o Tahiti era praia. É óbvio que eu fiz uma mala de inverno, uma mala de verão. Deixei essa mala de inverno no hotel. Mas quando você chega, por exemplo, num hotel, num lugar que tá frio, aí tem uma piscina aquecida. Você diz assim, esqueci o maiô. Aí tu vai comprar o maiô lá fora, o maiô tamanho P é tamanho GG nosso, né? Então tem essas coisas. E a gente sempre conta com a intempérie, né? Aqui me disseram que fazia muito frio em determinada época do ano. Aí eu falei assim, não acredito mesmo. Mas de noite eu sinto que tem um friozinho. Então, eu acho que são dicas boas, porque na verdade tudo é relativo e vai muito da pessoa. Mas que mulher não sabe viajar, não sabe. E o homem fica sempre louco.
E mulher não sabe fazer compras também nas viagens. Não, né? o homem fica doido, fica sempre falando assim, você carrega demais de coisa. E as malas dos homens, que é tudo pouquinho. É isso que, sabe o que que é? Uma vez o Ronaldinho, o nosso fenômeno, mas ele também fala isso porque ele é rico. Falou assim, eu não viajo com nada, eu chego num lugar e compro tudo. Tá boa, Ronaldo. Tudo Armani, não sei o quê. Ele pega um avião e vai. Mas aí também fica muito caro, né? Com certeza, não dá pra ficar fazendo uma mala em todos os lugares, não. É isso aí, gente. Obrigada, Suzana. Ô, Beijo. amor, obrigada. Menina, foi uma entrevista Parabéns mais uma diferente. vez. Adorei falar com vocês. Não tem no Rio de Janeiro nenhum repórter que sente e converse sem querer ser chato, sem querer te cutucar, sem querer fazer pergunta indiscreta. Então foi muito prazeroso poder falar com vocês. Aliás, realmente no Nordeste eu não tenho... Se eu tenho hoje o amor que eu tenho do povo brasileiro, eu acho que 80% estará sempre da pessoal que vem daqui, até São Paulo. De lá para lá tem umas idiosincrasias. É isso, a gente que agradece por você estar na televisão para presentear a gente todos os anos com isso. É isso aí, beijo.